Graças a Paz, jovens teólogos, prontos aí para discutir mais um texto bíblico? A passagem do Salmo 89, versículo 48, vai nos dizer o seguinte: que homem há que não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? O salmista aqui, no Salmo 89, versículo 48, ele está dizendo que todos nós vamos morrer. Ele está dizendo que o destino para cada alma vivente, no tocante a físico, a ser humano, a um ser material, ele está dizendo que todos vão ver a morte. Isso é óbvio, não tem para onde correr. Quando ele diz assim, que homem há que não veja a morte, ele está perguntando um tipo de pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta retórica é uma pergunta que em si ela já traz a resposta. Por exemplo, eu perguntaria para vocês: ora, mas este quadro não é branco? Ou seja, óbvio que esse quadro é branco. Logo, essa pergunta é uma pergunta retórica, é uma pergunta que ela já traz em si a resposta. Então ele pergunta: que homem há que não veja a morte? Ele está querendo dizer que é óbvio. Olha, todos os homens vão morrer, não tem para onde correr. E diz mais: ou que livre a sua alma das garras do sepulcro. Aqui sepulcro quer dizer a mesma coisa da primeira parte, porque o sepulcro é para onde vão os mortos. Então ele diz que homem há que não veja a morte, ou que livre as suas garras do sepulcro, que quer dizer a mesma coisa que a primeira parte. Até aí, tudo bem, podemos entender tranquilamente, é óbvio, tá, todos os homens vão morrer. Quando comparamos este versículo, esta passagem, com Primeira Epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 51, o nosso São Paulo vai dizer: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Olha aí, a grande questão é a seguinte: a Bíblia está se contradizendo? Porque aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nem todos dormiremos. Olha aí, ó. Dormiremos aqui no sentido de morrer, nem todos vamos morrer, mas transformados seremos. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma alusão ao dia do arrebatamento, o dia em que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Então ele diz que nem todos vamos morrer, porque todos que no dia em que Jesus voltar, vamos ser arrebatados, ou seja, não veremos a morte, né? Então fica aí a questão. A Bíblia está se contradizendo, porque aqui o salmista diz que todo homem vai morrer. Não há como correr disso, não há como escapar. Aqui o apóstolo Paulo vem dizer que nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer, porque alguns podem ser como transformados através do arrebatamento da sua igreja. Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Isso é contradição? Vamos lá. Não, gente. A grande questão é que nós do século XXI, ou nós posteriormente com a Bíblia já pronta, a gente esquece de que a revelação divina, ela foi gradativa, ela foi aumentando com o passar do tempo. Ela não veio assim do nada cuspida, puf, caiu, revelou tudo. Não, a revelação divina ela veio com o tempo se desenvolvendo. Então, o salmista aqui nesse período, ele não tinha teologia suficiente para entender que um dia viria um Cristo e que esse Cristo morreria, que esse Cristo iria ressuscitar e um dia voltaria para arrebatar a sua igreja. E aí algumas pessoas não iriam ver a morte, porque eles seriam transformados e arrebatados de uma vez só para Cristo. O salmista aqui não tinha teologia para isso. É como você olhar para Moisés. Moisés diz: eis que o Senhor suscitará um profeta do meio de vós, a ele ouvireis. Aí as pessoas dizem: olha aqui, ele estava falando de Jesus Cristo. Não, ele não estava falando de Jesus Cristo. Ele estava falando que o Senhor levantaria um profeta maior. E este nós deveríamos ouvir. Ele não sabia que era Jesus Cristo. Ele não sabia como seria esse profeta. Ele só sabia que o Senhor levantaria. É claro que com o tempo a revelação foi graduando. Nós hoje entendemos que este profeta maior, esse outro profeta posterior, seria Jesus Cristo. Ou é Jesus Cristo. Então hoje nós sabemos. Mas Moisés não tinha teologia para isso naquela época. Então, o que a gente tem que fazer é pensar da seguinte forma: aqui a teologia era uma,
Aqui o conhecimento de Deus é um, aqui o conhecimento é outro, gente. Então, não é uma contradição, são apenas períodos diferentes. Aqui o salmista conhecia isso, aqui o salmista consegue ver isto, aqui São Paulo já vê muito mais além. Tem um exemplo de quando você está viajando, e aí você vê uma montanha enorme na sua frente, né? Mas aí você vai viajando, vai seguindo aquela estrada. Quando você passa daquela montanha, você vê que atrás dela há outras montanhas. É a mesma coisa que acontece na revelação bíblica. Às vezes o profeta, o escritor, ele está falando na visão em que ele está vendo apenas aquela montanha. Mas quanto mais vamos à frente, mais podemos ver que há outros horizontes a mais. Não está limitado apenas à nossa visão. Então fica aí a dica, gente. Se você gostou, deixa aí o seu like e inscreva-se neste canal. Até o próximo vídeo.